Boa tarde, caro ouvinte. Estamos aqui para seguir a sequência do livro de Marcos. Na segunda parte, nós vimos um pouco da introdução e a primeira parte do livro de Marcos. Agora vamos parar um pouco, nos prepararmos para entrarmos nesse livro de Marcos. Deus é meu Salvador, nada temo e confio. Minha força e meu canto é Ele quem me salva. Com júbilo beberei da fonte salvadora, celebrando o Senhor, bendizendo o seu nome. Com júbilo Bem, caro ouvinte, nós vimos na primeira parte a identificação da pessoa de Jesus. Marcos preocupou-se na primeira parte de revelar aos seus ouvintes quem era Jesus. Quem era este homem? E, na realidade, ele quis levar o leitor a se identificar com este homem, aos princípios desse homem, aos ensinamentos desse homem. O que nós sentiremos aqui na segunda parte, que vai do capítulo 8, versículo 31 ao capítulo 16, versículo 20. Essa segunda parte é toda dominada pelo anúncio da paixão. Então, Marcos vai se encarregar de desenvolver nessa segunda parte a questão da paixão de Jesus Cristo. Por 3 vezes, Jesus anunciou a sua morte e ressurreição, que vai do capítulo 8, versículo 31 a 33, capítulo 9, do versículo 30 a 32 e capítulo 10, do 32 a 34. Jesus não ficava o tempo todo com as multidões. Grande parte de seu tempo era dedicado à instrução dos discípulos. Quer dizer, Jesus preparou os discípulos. Não tem como nós não reconhecermos a igreja. O conteúdo desse ensino era a sua própria pessoa. Não era outra coisa a não ser o próprio Jesus. Ele já era o caminho, ele já era o ensinamento, ele já era, de fato, a revelação. Ele era, sim, o Cristo, o Messias, mas seu messianismo não era do tipo político, nacionalista, como imaginavam os apóstolos, ou como esperavam, os apóstolos. Todavia, os discípulos não compreenderam, e diante da perspectiva da morte do Mestre, começaram a discutir entre si quem era o mais importante, o maior, aquele que ocuparia o seu lugar. Por isso, Marcos coloca, logo após cada um dos anúncios da morte e ressurreição, o ensinamento de Jesus sobre a humildade e o serviço. Diante da oposição de Pedro, no primeiro anúncio, Jesus ensina que para segui-lo é preciso tomar a cruz, perder a sua vida, por causa dele e por causa do Evangelho. Nós encontramos isso no capítulo 8, do versículo 34 a 38. Depois do segundo anúncio, Marcos diz claramente que os discípulos
não compreendiam esta palavra. Capítulo 9, versículo 32. E que pelo caminho haviam discutido quem era o maior. Muitas vezes a gente também, em nossas repartições, em nossos conventos, em nossa vida familiar, em algumas empresas, nós temos o intuito de querer ser o maior, né? Não temos a preocupação de servir, mas querer ser o maior, querer o status, né? Assim também acontecia com os discípulos. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último, e aquele que serve a todos. E temos diante desta frase a própria atitude de Jesus Cristo. Temos diante desta frase o próprio ensinamento de Jesus Cristo. E logo depois de Jesus anunciar pela terceira vez a sua morte a Tiago e João, filhos de Zebedeu, os filhos de Zebedeu pediram para ocupar os lugares de honra do reino. Capítulo 10, versículo 35 a 40. E mais uma vez Jesus ensina para eles a humildade. Aquele que dentre vós quiser ser o grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja de fato servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Capítulo 10, versículo 41 a 45. Por intermédio desses ensinamentos, Jesus mostrou que tipo de Messias ele era. Não um líder revolucionário, que dominaria todos pela força das armas, mas aquele que daria sua própria vida na cruz, aquele que veio para servir, aquele que não buscou as honras, nem as grandezas, mas foi o último, o servo de todos. Nessa segunda parte, Marcos colocou apenas 2 milagres. A expulsão de um demônio, que encontra no capítulo 9, versículo 14 a 29, e a cura do cego de Bartimeu, de Jericó, que encontra no capítulo 10, versículo 46 a 52. Como na primeira parte, o primeiro milagre também é a expulsão de um espírito impuro. E o último é a cura de um cego. Mas notáveis diferenças. No primeiro milagre, os apóstolos não conseguiram expulsar o demônio. Capítulo 9, versículo 18. A incapacidade dos apóstolos diante do demônio revela sua falta de fé e sua incompreensão a respeito da pessoa de Jesus Cristo. O último milagre, que é o capítulo 10, versículo 46 a 52, a cura do cego de Jericó, é também uma figura daqueles que reconhecem Jesus e o seguem. O cego gritava, chamando Jesus, Filho de Davi, antecipando assim a aclamação da multidão na entrada em Jerusalém. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Capítulo 11, versículo 10. O cego, uma vez curado, seguiu Jesus no caminho para Jerusalém. Ensinando em Jerusalém, o próprio Jesus colocou o problema de sua identidade, ou melhor, da identidade do Messias. Porque os escribas dizem que o Cristo é o filho de Davi. Por que os escribas dizem que Cristo é o filho de Davi? A pergunta não foi dirigida a um grupo de pessoas, mas a todos, e não recebeu resposta, deixando em aberto a questão. Capítulo 12, versículo 35 a 37.
Na narração da paixão, Jesus se calou o tempo todo, respondendo apenas às perguntas sobre sua identidade. Quando o sumo sacerdote lhe perguntou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. A pergunta do sumo sacerdote retoma o início do Evangelho. Capítulo 1, versículo 1. Sendo a única vez que Jesus declara abertamente sua identidade. Ele é o Cristo, Filho de Deus. Quando Pilatos lhe perguntou: Tu és o Rei dos Judeus? E Jesus respondeu: Tu o dizes? Capítulo 15, versículo 2. Também os insultos da multidão no Calvário refletem também a sua identidade. 15, versículo 32. E finalmente o centurião romano, que não vira nenhum milagre, nem ouvira nenhum ensinamento de Jesus, mas viu sua morte na cruz, reconheceu sua verdadeira identidade. Na verdade, esse homem era Filho de Deus. Capítulo 15 e versículo 39. Então, o reconhecimento de Jesus também veio por um não dos seus. Então, aqui terminamos essa segunda parte do livro de Marcos, fechando com essa palavra. Na verdade, de fato, ele era verdadeiramente Filho de Deus. Obviamente, nós vamos encontrar o esboço do livro, também divergenciado por diversos autores. Nós temos um esboço, que é o qual nós trabalharemos, que é o nascimento e a preparação de Jesus o servo, que encontra o capítulo 1, de 1 a 13. A mensagem e o ministério de Jesus o servo, capítulo 1, versículo 14, que vai até o capítulo 13, versículo 37, que dá nessa parte 3 divisões, que é o ministério de Jesus na Galileia, ministério de Jesus fora da Galileia e o ministério de Jesus em Jerusalém. A morte e ressurreição de Jesus, servo, que vai do capítulo 14, versículo 1 ao capítulo 16, versículo 20. Nós temos os megatemas, que desses megatemas nós tiramos os temas, né? Jesus Cristo, que poderia ser um tema que poderíamos explorar, o servo, os milagres e a divulgação do Evangelho. Agora, caro ouvinte, terminamos aqui essa segunda parte. Depois eu entrarei em algum comentário sobre algumas características do livro de Marcos para podermos entrar numa direção espiritual a partir de cada capítulo do livro de Marcos, para trazer essa experiência para a nossa vida. Então, eu agradeço a sua vinda ao nosso canal e que esse canal sirva para você como exemplo de vocês começarem a se identificarem com a palavra de Deus. E faça dessa identificação, mais um apelo, uma identificação da sua vida. Seja um diferencial nesse mundo, nessa sociedade de morte, nessa cultura de morte, onde a televisão trabalha bem para propagar essa cultura. Propaguemos a cultura do amor, a cultura do perdão, a cultura da misericórdia, a cultura de dar ao outro a sua dignidade como pessoa. Agora feche seus olhos, vamos escutar um pouquinho esse salmo e vamos pedir a Deus a graça Aos povos proclamai seus imensos prodígios. de nos tornarmos verdadeiramente esses filhos amados de Deus. Exaltai ao Senhor que Ele fez maravilhas. Aos extremos da terra é preciso dizer: com júbilo, bebei da fonte.
Feche os seus olhos, coloque-se na presença de Deus. Vamos pedir a Deus a graça de que a palavra dele seja uma semente a crescer dentro do nosso ser. Pois somos filhos chamados pela igreja, somos filhos batizados. E Deus quer fazer de você a criação segundo o que ele pensou, o que ele desejou e o que ele planejou sobre a sua vida. Você não está na terra por acaso. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te toque, meu irmão. Que Deus te cure, meu irmão. Que Deus faça da sua vida aquilo que ele quer fazer. E que você seja, nesta vida, nessa cultura de morte, um sinal de vida, um sinal de restauração, um sinal de bênção. Que Deus te abençoe, meu irmão. E uma santa tarde.